Bom, basicamente o personagem fica centralizado na tela e quando você move as setas, ele faz os movimentos, a animação e colide com a parede, normal, para cima, para baixo, direita, esquerda. É simples isso, a movimentação, a interação do usuário do jogador com a aplicação. Só que tem um outro ponto importante também, que é a geração do mapa, que ela é automática. Então, toda vez que a gente inicia o jogo, ele gera uma formação, que no caso seria um labirinto, automaticamente. Aí, basicamente, o código é composto por várias classes, que a gente usou orientação a objetos para fazer. E eu queria falar algumas partes interessantes do jogo, que seria como funciona a parte de implementação de cada objeto no jogo em si, como é que é formado o personagem, os eventos que ocorrem com ele, a animação e a colisão e, por final, a criação do mapa. Toda a superfície básica do jogo normalmente ganha herança dessa classe chamada Canvas, que tem esse método importante chamado pack. O pack basicamente vai pegar o master que você passou para o canvas, que o master seria a superfície mãe ou pai. O que ele vai fazer é, nessa posição, ele vai adicionar o objeto no master, como o filho dele. Então, basicamente, toda vez que eu atualizar usando o update, usando o pai, ele vai dar update em todos os filhos. Então, é tipo uma execução top-down, em que se eu executar um, ele vai executar todos os de baixo, tipo uma árvore. Por final, ele executa em cada um, ele vai executar o draw, que o draw seria desenhar no seu master, seja qual for o seu master, na posição que foi designada no pack. Então, basicamente é isso que acontece nas superfícies do jogo. Com relação à formação do player, a gente utiliza a classe Character, que ela herda dessa classe Sprite, que por fim ela herda da classe Canvas. Bom, interessante essa classe Sprite é que ela tem esses três métodos aqui, importantes para a movimentação e a colisão do personagem com outros objetos. Quando você tem a classe Sprite, você pode utilizar o método Move, que você vai passar o X e o Y e vai fazer movimentar o personagem nas coordenadas. E tem a de colisão, que ele vai utilizar a colisão Collide Rect, que basicamente é a colisão entre retângulos. Então, como eu tenho um objeto que ele é um retângulo, ele vai pegar esse objeto que é um retângulo e vai verificar se ele colidiu com outro objeto retângulo, que no caso, como a gente está utilizando imagem, a gente vai pegar o retângulo dessa imagem com o comprimento e largura, entre outras coisas. Além disso, a classe Character ela instancia essa classe chamada Sprite Animation aqui. Essa classe Sprite Animation ela vai fazer o seguinte: ela vai pegar uma imagem mais ou menos dessa forma aqui, que a gente chama de Sprite Sheet, e essa imagem ela é composta por colunas e linhas. E basicamente o que vai fazer é pegar essa imagem, pegar informar o número de colunas e o número de linhas dela, e vai dividir ela para criar células dessa imagem. Então, basicamente, o que essa classe vai fazer? Ela vai pegar uma imagem, um sprite sheet, e vai dividir em células conforme suas colunas e linhas. E através desse método aqui, principalmente, chamado Current Surface, a gente vai pegar uma célula específica da animação. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse atributo chamado Section, que ele vai variar conforme o número de linhas, que no caso eu tenho 4 movimentos, o de cima, o da esquerda, o de baixo e o da direita. E que no caso seria 0, 1, 2, 3. Quando eu chamar esse método aqui, ele vai verificar qual é a section que eu tô, e ele vai ativar todas as animações ele vai ativar todas as animações para frente. Tipo, se estou no section 0, ele vai
vai para a animação. Se eu estou no section 3, ele vai para a animação dele. E isso vai parar ou quando você... na verdade, ele só vai parar quando você deixar de pressionar o botão, por exemplo. E o personagem, ele vai ter, para fazer isso, ele vai ter esses dois métodos, o kPress e o kPressed. O kPressed, ele vai verificar qual é o botão que você está apertando, que no caso só vai ser as setinhas, no caso o up, o down, o left e o right. E o que ele vai fazer? Ele vai mudar as sections primeiramente. Aí tem essa condição, caso ele colida, para ele parar de se mover. Mas o que é importante mais aqui, com relação à animação, é o section, que dependendo do botão, ele vai mudar a section do personagem. E com o kPress, que é quando você segura o botão, você vai startar a animação e você vai fazer algo que a gente chama de callback. Que a gente vai pegar o sprite animation que a gente vai passar o speed que a gente passou para ele, porque na classe aqui a gente passa a speed dele. E vamos chamar o método reload, que é esse método aqui, que ele vai dar play na animação. Ele vai setar a imagem. Basicamente o callback é aqui. A gente vai colocar nessa lista aqui, after events. A gente vai colocar o tempo e a função que a gente vai passar para o callback. Basicamente essa classe events, ela vai receber principalmente esses dois atributos, que é key up e key down, que são elas que vão chamar aqueles métodos do player, que no caso seria kPress e o kRelease. O kRelease, o que ele vai fazer é aquilo que eu falei, quando eu parar de apertar o botão, de pressionar o botão, ele vai parar a animação na section que ele está, mas ele não vai fazer a animação se mover, ele vai ficar parado na section que ele terminou. No caso, se eu colocar para a esquerda e soltar, ele vai ficar parado. Se eu botar para baixo e soltar, ele vai ficar parado na section que ele estava. E se eu colidir, ele para o movimento. Ele continua andando, mas ele não se move para baixo, basicamente. Aí basicamente é dessa forma que a gente trata os eventos principais, usando callback. Agora com relação, no caso eu falei formação do player, eventos, animação. Com relação à criação do mapa, no caso eu vou falar aqui. Cadê o mapa? Com relação ao mapa, eu tenho essas duas classes, que é a classe da câmera e a classe do mapa. Mas eu não vou me ater a explicar elas por enquanto. Eu vou focar mais no algoritmo que foi utilizado para gerar o labirinto aleatoriamente. Basicamente, ele vai pegar uma posição, ele vai pegar posições e quantidade de blocos, porque a gente trabalha com blocos. Então ele vai pegar uma posição randômica, seja para baixo, para a esquerda ou para cima, caso não seja o limite da superfície que esteja por baixo. Aí ele vai, por exemplo, se ele botar para a esquerda, ele vai criar uma quantidade randômica também de passos, de blocos, chamada de quantidade x. Aí depois que ele parar essa quantidade randômica de blocos, aí ele vai verificar a posição randômica. Por exemplo, ele for para baixo, aí a posição é para baixo, e ele vai pegar outra posição e outra quantidade de blocos randômica, que eu vou chamar de y. Aí ele vai sempre seguir isso fazendo N passos que você informar para ele. Aí ele pode fazer essa formação, aí ele pode voltar, subir para cima do mapa, esse tipo de coisa. Aí basicamente gera um mapa automaticamente. Eu posso demonstrar isso executando o código novamente, que ele vai aparecer em outro local. Ele demora um pouco porque ele está gerando o mapa. E como pode ver aqui, ele ainda tem alguns problemas de spawnar num local correto por causa de alguns bugs que a gente não corrigiu ainda. Então quando ele está aqui, ele fica colidindo com a parede para sempre.
Então é meio que, por enquanto, é na sorte ele cair no local em que ele não, que ele possa andar naturalmente. Exemplo agora, eu consegui sair, mas as colisões ainda funcionam. Então é basicamente isso.